Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre energia, fazer uns exercícios sobre fontes energéticas. Bom, primeira questão aqui que a gente tem, a empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos, no sudeste da Bahia. O complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 megawatts, total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. Então, a gente está falando aqui automaticamente de energia eólica. Bom, o comando da questão aqui, a opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro. Então, está pedindo a consequência aqui para o sistema energético do nosso país. Redução da utilização elétrica? Não, tá? Então, em nenhum momento aqui a gente está falando, até porque a gente está falando basicamente aqui, que esse tipo de energia ele vai abastecer um total de 3 milhões de habitantes, com capacidade de geração de 375 megawatts, tá? E aí a gente tem essa utilização dessa energia voltada para fontes elétricas, como uma fonte elétrica. Ampliação do uso bioenergético? Não, energia eólica não é um recurso, bioenergético. Na C aqui a gente tem expansão das fontes renováveis. Sim, energia eólica é uma fonte renovável. Se a gente está investindo, se o governo está investindo na ampliação de qualquer que seja a fonte renovável, a gente está expandindo a nossa fonte energética com características de renovação num espaço curto, como o caso da eólica, num período de tempo curto. Contenção da demanda urbano-industrial. Não, eu posso ter automaticamente uma cidade ou uma atividade industrial utilizando energia eólica. Intensificação da dependência geotérmica. Não, energia geotérmica é a energia do interior da Terra, gerada a partir do calor do interior da Terra. Então, isso aqui não tem nada a ver com o que a questão está abordando. Beleza, galera? Então, a gente vai ter aqui o gabarito letra C, expansão das fontes renováveis. Lembrando que a gente tem algumas áreas de destaque no nosso país, O Nordeste vai ter um grande papel. Então, quando a gente pega as fazendas eólicas, por exemplo, do Rio Grande do Norte, a gente tem uma forte atuação de energia eólica. Uma segunda questão aqui, a maior parte dos veículos de transporte atualmente é movida por motores da combustão, que utilizam derivados de petróleo. Por causa disso, esse setor é o maior consumidor de petróleo no mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do tempo. Enquanto outros setores têm obtido bons resultados na redução do consumo, os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados do óleo. Então, automaticamente, a gente está falando de que outros setores da economia, outros setores ali de atuação que vão consumir fontes energéticas, eles estão utilizando outras fontes, E isso abre um espaço, basicamente, para a utilização de derivados de petróleo por parte dos transportes, E aí essa questão está pedindo um impacto ambiental e uma medida para promover a redução do seu uso. Beleza? Então aqui a gente vai ter, essa questão aqui traz para a gente muito aquela pauta, quando a gente fala, por exemplo, de matriz elétrica e matriz energética no Brasil. A matriz elétrica no Brasil, a gente vai ter a hidráulica, Porque a nossa fonte de energia elétrica, o nosso abastecimento de energia elétrica, ele é dado a partir de força, de água dos rios. Então a gente vai ter ali as hidrelétricas atuando nesse sentido. Mas o nosso consumo energético
ele é muito usado, né, por conta do petróleo e os seus derivados, tá? Basicamente porque a gente vai ter uma opção ali de consumo, né, de uso de transporte que vão gerar, que vai ter uma energia gerada a partir, tá, de hidrocarbonetos, a partir também de derivados de petróleo. Bom, vamos para as alternativas, tá? Aumento da poluição sonora, construção de barreiras acústicas. Bom, tá pedindo aqui uma medida para promover a redução do uso. Então, você construir uma barreira acústica, você não está promovendo uma redução desse uso, tá? Incidência de chuva ácida. Sim, isso é um impacto ambiental. Estatização das indústrias automobilísticas. Eu posso estatizar uma indústria automobilística, mas isso não quer dizer que eu tenho uma redução do uso, tá? Derretimento das calotas polares, ok. Incentivo ao transporte de massa. Esse aqui é o nosso gabarito, tá? O impacto ambiental. Derretimento das calotas polares, basicamente porque a gente tem, né, gases estufas sendo lançados na atmosfera, e o incentivo ao transporte de massa, porque quanto maior o incentivo ao transporte individual, ou seja, a compra de carros, e quanto menor a eficiência dos transportes de massa, quando a gente tem um colapso, tá, dos transportes de massa, como é comum no Brasil, automaticamente as pessoas encontram uma alternativa ali, e uma satisfação melhor, né, uma comodidade no transporte individual. Então, se eu tenho mais transporte individual, eu tenho mais despejo de gases poluentes na atmosfera, tá? Então, alternativa C. Propagação de doenças respiratórias, sim. Distribuição de medicamentos gratuitos. Bom, isso aqui não é uma medida para promover a redução do uso, tá? Elevação das temperaturas médias, ok. Criminalização da emissão de gás carbônico. Não, se a gente tem ali uma criminalização da emissão de gás carbônico, por exemplo, tá? A gente está transferindo, né, uma responsabilidade pública para o indivíduo, tá? Para o cidadão. Então, não é o cidadão que tem que se condicionar, por exemplo, se o cidadão ele não tem que se submeter às condições, por exemplo, de ineficiência dos transportes de massa, porque a gente tem agora uma medida criminalizadora, né, da emissão de gás carbônico, tá? Então, aqui a gente tem basicamente uma contradição, né, sendo posta nessa alternativa. Então, gabarito, letra C. E aqui a gente tem uma questão, né, de hidrelétrica. A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no Rio Xingu. Lembrando que essa questão é antiga, então Belo Monte já entrou em funcionamento e já tem grande destaque, tá? E participação de geração de energia no nosso país. No município de Vitória de Xingu, no Pará, a usina será a terceira maior do mundo e a maior totalmente brasileira, tá? Com destaque ali para Três Gargantas na China e a binacional de Itaipu, à frente da usina de Belo Monte, com capacidade de 11,2 mil megawatts. Os índios do Xingu tomam a paisagem com seus cocares, arcos e flechas. Em Altamira, no Pará, os agricultores fecham estradas de uma região que será inundada pelas águas da usina. Então, aqui a gente tem um ponto crucial, tá? Falando de hidrelétricas, falando sobre povos tradicionais, tá? Então, a gente vai ter ali, né, o caso dos índios do Xingu, e a gente tem também os agricultores fechando estradas que serão inundadas, tá? Por essas águas. Os impasses, resistências e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte estão relacionados ao potencial. Deixa eu marcar aqui, né? A resistência e desafios, beleza? Então está pedindo a resistência e o desafio nesse comando. O potencial hidrelétrico dos rios no norte e nordeste, quando comparado às bacias hidrográficas do sul, do sudeste, do centro-oeste do Brasil,
tá? Então, a gente está falando aqui do potencial dos rios do Norte e do Nordeste, quando comparado, tá? Ao Sul, ao Sudeste, ao Centro-Oeste do país. Não, se a gente pega o potencial aqui, de fato, a região norte do nosso território, ela tem um grande potencial, mas o Centro-Oeste também tem um grande potencial, né, maior até do que o Nordeste do Brasil. A necessidade de equilibrar e compatibilizar os investimentos no crescimento do país com os esforços para a conservação ambiental, tá? Aqui a gente tem o nosso gabarito. Você precisa de um equilíbrio, tá? Você precisa resolver aqui o impasse, tranquilo? E os desafios para a construção dessa usina. Então, a necessidade de equilibrar e compatibilizar os investimentos no crescimento do país, tá? Então, aqui, ó, eu preciso... Qual é a ideia do governo? Precisar equilibrar a ideia ali de investimento no crescimento do país. Uma hidrelétrica, ela aquece, né, uma região, por exemplo, porque é uma infraestrutura que chega, a gente tem uma geração de emprego, a gente tem um setor de construção civil do nosso país também, né, se aquecendo, então a gente tem um desenvolvimento, né, um crescimento, um investimento no setor econômico do nosso território, mas a gente também precisa de um esforço para conservação ambiental. Então, quando a gente tem danos, né, de Belo Monte, provocando ali impactos a povos tradicionais, isso já gera, né, uma contradição. E quando a gente tem áreas alagadas, a gente tem um impacto ambiental também, tá? Então, a gente tem essa contradição acerca da criação de Belo Monte, que foi muito debatido no período, tá? Belo Monte, extremamente eficiente, né, para o contexto, extremamente relevante para aquele contexto de desenvolvimento da região, mas que gerou diversos impactos, mesmo sendo uma hidrelétrica, né, que a gente chama por fio d'água, que ela tem uma área de inundação mais reduzida, ainda assim a gente tem um grande impacto. Bom, a alternativa C, a grande quantidade de recursos disponíveis para a obra e a escassez dos recursos direcionados para o pagamento de desapropriação das terras. Se você vai desapropriar, né, um povo tradicional, automaticamente você já está gerando um impacto, né, não social, mas socioambiental, porque esses povos tradicionais eles têm grande responsabilidade na manutenção de ecossistemas locais, tá? Por conta da sua cultura de uso sustentável do espaço geográfico. Ao direito histórico dos indígenas, a posse dessas terras e a ausência de reconhecimento desse direito por parte das empreiteiras, tá? Então, aqui a gente tem, né, uma questão só envolvendo o ponto de vista social e não uma perspectiva econômica, tá? O texto ele fala sobre essa ideia de geração de energia, tá? Os impasses, o comando da questão fala sobre os impasses, resistências e desafios, tá? Então aqui os desafios o desafio ele está basicamente pautado ali num desenvolvimento econômico, mas numa manutenção daqueles povos, que não é o que a alternativa D traz para a gente. Ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na região norte, e o interesse das construtoras na vinda de profissionais do sudeste do país. Não, mais uma vez, ela não trata essa ideia, tá, de desenvolvimento econômico e manutenção de culturas de povos tradicionais e de atividades econômicas locais. Beleza? Então, gabarito, letra B. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.